Fala pessoal, hoje a gente vai falar de um tema que muitas pessoas têm dúvida, não sabe o horário que faz, quando faz, se não faz, que é o treino cardio. Esteira, bicicleta, corrida. Quando que eu devo fazer o treino cardio? Antes, depois, horários separados da musculação, e é isso que você vai aprender hoje nessa aula. Então, primeiro de tudo, é importante que você determine qual que é o seu objetivo principal. Às vezes tem muita gente que quer fazer o cardio, mas faz outros tipos de atividade e acaba não sabendo como relacionar isso em relação ao objetivo principal que ela está buscando. Então, o primeiro passo é você identificar qual que é o seu real objetivo. Você quer correr provas de corrida? Você quer aumentar sua massa muscular? Você quer emagrecer, perder gordura? Então, dependendo do objetivo, a gente vai priorizar mais ou menos tais atividades que você está fazendo, tá? Então, como a gente fala aqui muito sobre musculação, e essa eu vejo que é a maior dúvida de todas as pessoas, a gente vai direcionar para essa atividade, tá? Então, se você faz musculação, dentro dos objetivos que existem na musculação, qual que é o melhor horário para se encaixar o treino cardio? Então, vamos lá. Primeiro ponto, precisa entender qual que é o objetivo de cada atividade. O treino cardio aeróbio, ele tem uma função, melhorar o condicionamento cardiovascular, né, a frequência cardíaca, os seus batimentos, seu condicionamento. E também em relação à estética, ele te ajuda a gastar muito mais calorias se a gente comparar ele com a musculação, tá? Então essa é uma característica do treino aeróbio, gasta mais calorias, gasta mais energia. E para quem está ali no processo de emagrecimento, perda de gordura, pode ser uma ótima opção fazer ou incrementar esse tipo de atividade na sua rotina, tá? Então essa é a principal característica do treino aeróbio. Ele não te ajuda a aumentar a massa muscular, não te ajuda a ganhar mais força, simplesmente é uma atividade para melhorar o condicionamento cardiovascular, você tem mais resistência, mais frequência pulmonar. Já a musculação, ela é um objetivo contrário. Ali sim, a gente está treinando para aumentar a força, ganhar músculos, ganhar resistência muscular, né? A gente não está mais falando de cardiovascular, agora resistência muscular, conseguir fazer mais repetições, levantar mais peso, fazer mais exercício. Então são os objetivos da musculação. Aumento de massa muscular, consequentemente alteração do seu metabolismo, tá? Então, quando a gente olha para as duas atividades, elas têm objetivos opostos, né? Uma é mais condicionamento e a outra é mais força, resistência muscular, né? Levantar mais peso. E o que cada uma delas gera de benefício? A gente está falando de resultados estéticos. A musculação vai te ajudar na parte muscular, aumentar o músculo, né? Deixar o músculo mais aparente, mais definido. E o treino cardio vai te ajudar a reduzir a gordura corporal. Quando a gente une essas duas atividades, o que a gente tem? Você consegue ter um corpo com mais massa muscular e ao mesmo tempo, colocando o cardio junto, um corpo com menos gordura. Então vamos às linguagens tradicionais, corpo mais seco e definido. Então, quando você une as duas atividades, você tem esse resultado estético. Corpo com bastante massa muscular e com pouca gordura. Só que existem alguns princípios do treinamento onde, se você não souber combinar essas coisas da forma correta, pode não ter resultado e muitas vezes se machucar ou se lesionar. Por exemplo, quando você faz um treino de perna, né, na academia, na musculação, você logo depois vai fazer uma escada, né, o treino cardio de escada ou bicicleta, pode ser um risco você unir essas duas atividades logo em sequência. Por quê? Tanto a bicicleta quanto a escada, elas solicitam muito dos membros inferiores e principalmente da articulação do joelho. E quando você já fez um treino de 1 hora, às vezes 1 hora e meia de musculação com foco nos membros inferiores, você continua fazendo um treino se você vai para a escada ou para a bicicleta. Então pode ser que você esteja sobrecarregando demais as suas articulações. Então, combinar treino de perna com atividades de escada ou bicicleta pode não ser uma boa opção, principalmente pensando na saúde das suas articulações, tá? Então não faça essa combinação que você pode se machucar. Já, por exemplo, a esteira é uma opção melhor se você consegue fazer esse treino cardio depois da musculação, tá? Porque depois de você fazer um treino de perna, você conseguir fazer alguma outra coisa,
talvez você não tenha treinado perna da forma correta, né? Porque realmente é um treino que tem um desgaste muito grande. Então, a combinação, se você quiser fazer depois de um treino de perna, seria mais ideal você fazer uma esteira e, óbvio, né, não correndo, fazendo uma caminhada mais leve. Mas, voltando aqui ao assunto principal, que é qual é o horário, o período que eu vou fazer esse treino cardio, tem uma coisa muito interessante que a gente pode colocar aqui na aula, que seria você pensar o seguinte: na musculação você precisa de força. Os pesos que você usa nesse treino, eles são fundamentais e determinantes para os resultados. Você precisa ter uma progressão de carga, você precisa levantar cargas pesadas, né? Pesados eu digo ao longo do tempo, não que você já vai chegar levantando um monte de peso, mas você precisa ter mais força nesse momento que você vai fazer a musculação. Se você faz treino antes de entrar na musculação, a chance de você chegar lá mais cansado, mais cansada, é muito alta. Independente do que você me fale. Tem várias pessoas que falam que consigo, eu faço aula de funcional e depois vou fazer musculação. A questão aqui não é se você consegue ou não, é se esse treino de musculação que você vai fazer depois de uma aula, ele realmente vai ser um treino eficiente. Será que você vai conseguir treinar com a intensidade correta, com a carga correta? Às vezes tentar progredir algum peso da forma correta? É muito difícil isso acontecer. Sim, quando você vem de um outro tipo de atividade e depois vai fazer musculação. Então é uma lógica bem simples, né? Como se você tivesse que carregar alguma coisa muito pesada. Só que antes desse momento de carregar essa coisa muito pesada, você teve que fazer 30 minutos de corrida. Como é que você acha que você vai chegar nessa atividade de carregar alguma coisa muito pesada depois de ter feito meia hora de corrida? Você vai chegar mais cansado, com menos força, menos resistência. Então a lógica para conciliar essas duas atividades é essa. Pô, eu vou fazer um exercício, uma atividade onde eu preciso de força, preciso estar descansado para levantar peso. Será que eu consigo fazer isso bem depois de fazer uma aula de funcional? De fazer uma aula de spinning. Já vi gente falando que faz aula de spinning antes da musculação e consegue treinar bem. É impossível, gente. Independente do condicionamento da pessoa, é impossível você treinar, fazer um treino de força com a intensidade correta depois de ter feito meia hora de uma aula de spinning, que é uma aula muito puxada, né? Então a lógica é muito simples, né? O ideal dentro dessas condições, e isso independente do seu objetivo, tá? Seja ganhar massa muscular, definir, o cardio ele precisa vir após a musculação, porque você prioriza primeiro a força, resistência muscular, e no treino cardio você não precisa você não vai usar tanta força como você usa na musculação. Ali é a parte mais cardiovascular. Então você deixa esse treino para depois da musculação. E aí, dependendo do treino que você fez na musculação, vai ter uma diferença do tipo de cardio que você vai fazer. Se você treinou braço, você pode fazer uma bicicleta, uma escada, que são exercícios que exigem das pernas. Agora, se você treinou perna, o ideal é não fazer a escada ou bicicleta, porque eles também exigem muito das pernas. Então isso pode impactar nos resultados. O excesso de treino impacta nos resultados, né? Então, no melhor dos mundos, dentro dessas duas atividades, seria você sempre fazer o cardio depois da musculação, ou se você quiser, você também pode fazer num horário diferente, tá? Não tem diferença não é melhor se você fizer só depois da musculação. O importante é que você faça, mas em horários diferentes, pode ser também num horário depois, né, mais tarde de você já ter feito a musculação, ou até mesmo às vezes horário antes da musculação, mas não logo antes, né? Como eu falei aqui, mas bem antes da musculação. Mas assim, sempre fazendo antes, mesmo que seja mais horas antes, né? Talvez possa impactar no seu desempenho, né? Porque você já fez uma atividade onde você desgastou um pouco mais, está mais cansada, e quando você chegar na musculação, você pode sentir um pouco mais essa dificuldade de levantar mais peso, né? Então fica muito claro, tá, gente? É muito simples essa lógica de você entender que o ideal, tá? Se você quer fazer antes, tudo bem. Mas aqui a gente está falando de algo fisiológico. É assim que funciona, tá? Então, se você quiser fazer antes, você se sente bem, você gosta, pode fazer, não tem problema. Mas saiba que isso impacta sim no desempenho do treino da musculação, tá? E olha só, se você ficou com alguma dúvida ainda depois dessa explicação, deixa aqui nos comentários e não esquece de se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse.